Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao meu canal. Meu nome é André Alves, sou mestre em Ciências da Religião e professor de Filosofia. Hoje o tema, o que é filosofia? Afinal, o que vem a ser esta tal de filosofia? Filosofia é uma área da prática humana, uma área de conhecimento humano, mas também é uma área de prática humana. Diferente do que muita gente costuma associar a filosofia a somente teoria, teorizar também é uma prática. Portanto, podemos dizer que filosofia é uma prática humana. Prática humana que visa conhecer, que visa pensar sobre o próprio conhecimento, refletir sobre as ideias. A professora Marilena Chauí, que é uma professora emérita da Universidade de São Paulo, ela costuma dizer que quando ela se interessou pela filosofia, isso lá no ensino médio, ela se interessou por algo que um professor colocou para ela, que era a ideia de a filosofia é uma prática de pensar sobre o próprio pensamento. E isso chamou a atenção dela por completo e levou-a a se tornar uma das maiores professoras, né, de filosofia, podemos dizer, inclusive uma das maiores filósofas daqui do Brasil, né, especialista no pensamento de Baruch Spinoza. Muito bem, então filosofia tem esse caráter de pensar sobre o próprio pensamento. Daí, uma atitude filosófica fundamental é o questionamento. A filosofia parte sempre de um questionamento. Ela tem uma tendência a não verificar as coisas, não olhar, né, para as coisas como simplesmente dadas como óbvias. Mas ela contempla, daí também a ideia de teoria, né, ou teorem em grego, né, palavra que vem do grego, que significa contemplação. Assim, a teoria, como a filosofia, elas são maneiras em que o ser humano ele vai contemplar ideias que muitas vezes são passadas como desapercebidas, como óbvias. Por exemplo, o existir. Existimos, simplesmente existimos, e isso parece óbvio. No entanto, a filosofia irá se questionar pelo fato da existência. Podemos pensar na seguinte frase: por que existe alguma coisa ao invés do nada? Né? Por que existe ao invés do nada? Portanto, a filosofia ela estuda a existência do cosmos, que é o universo, a existência do ser humano, e se questiona também se há ou não a existência do ser divino, dos deuses, né? De onde veio o universo, para onde vai. Tudo isso são questões colocadas pela filosofia, no sentido da existência. A filosofia tem dois modos, né? Tem alguns modos, não só dois, mas dois em especial destaco aqui, de ter esse tipo de prática, de pensamento, de reflexão e de questionamento. Um é a razão e outro é a lógica. Inclusive, a lógica é uma área da filosofia. Essas duas formas, né, razão e lógica, são áreas que pedem um pensamento que faça sentido, que tenha coerência, que não se contradiga. Daí porque a filosofia é uma das maiores defensoras da racionalidade. E esse é o seu método. O método da filosofia, portanto, é racional e é lógico. Como eu disse, a filosofia também estuda o ser humano. E ao estudar o ser humano, ao pensar sobre o ser humano, a filosofia também se preocupa com a questão da ética. Afinal, qual é o dever do ser humano? Qual é o correto que o ser humano faça? O que é correto, o que é errado daquilo que o ser humano também já realiza em suas práticas, né? Nas suas relações entre os outros seres humanos. Daí a questão da ética. E, portanto, também entra a questão da política, uma vez que é a maneira como os seres humanos se organizam em sociedades, né? Conduzindo outros seres humanos, estabelecendo leis e práticas para a convivência humana. E, portanto, o assunto da política e do poder político também é um assunto da filosofia. Percebam,
portanto, que a filosofia contém diversos assuntos, e esse aqui são só alguns deles. Até a própria prática do conhecimento é um assunto também da filosofia, e há aí o nome epistemologia, que é justamente a teoria do conhecimento. O que justifica um conhecimento? Quais são os limites do conhecimento? De que forma podemos conhecer? Portanto, temos aí uma série de temas, uma série de assuntos com os quais a filosofia irá se preocupar. Estudamos filosofia também a partir da sua história da filosofia. Daí há uma quantidade enorme, né, de livros de história de filosofia, e que também, isso para quem vai fazer a graduação, vai ter acesso, né, à história da filosofia, que vai vir desde um estudo da Grécia Antiga, passando pelo medieval, período medieval, até passando também pela modernidade, até chegar na contemporaneidade. É verdade que esse estudo filosófico da história da filosofia, muitas vezes ele se concentra na filosofia ocidental, ou seja, numa filosofia que foi produzida a partir, digamos, de europeus, né, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. Porém, hoje podemos falar também em outras filosofias, como filosofia africana, filosofia indígena, filosofia oriental. E são tão filosofias quanto a filosofia ocidental, apesar de cada uma ter aí as suas, né, características específicas. Bem, eu gostaria de também compartilhar com vocês nesse vídeo alguns livros, um tipo de bibliografia inicial para quem está iniciando os estudos filosóficos. São livros que me ajudaram, que me despertaram para a própria filosofia, para me profissionalizar como professor de filosofia, e que eu creio que vai ajudar também aqueles que estão começando. O primeiro livro que eu começaria é o livro que eu comecei, na verdade, que é o livro justamente da professora que eu mencionei, professora Marilena Chauí, o seu livro Convite à Filosofia. É um livro que, inclusive, foi bastante adotado no ensino médio durante algum tempo. Eu ainda uso para algumas das minhas aulas, para prepará-las, né, para os meus alunos de ensino médio, e que contém todos os temas, digamos assim, da filosofia, como, por exemplo, a razão, a verdade, a lógica, o conhecimento, a política, a metafísica, o mundo da prática, a linguagem, entre tantos outros temas. É um ótimo livro e, como o nome diz, é um convite à filosofia. Agora, tem um outro livro mais recente no mercado, que é do Peter Gibson, Filosofia para quem não é filósofo. Este livro também ele é bem introdutório e ele vai de maneira muito simples, muito prática, bastante sintética, com uma narrativa bem agradável, introduzindo as pessoas que não são filósofas, né, a poder entender um pouco mais a filosofia. Então eu entendo que é um livro interessante para quem está começando. Outro livro que eu acho fundamental e que eu tenho usado bastante é o Filosofia, um panorama histórico temático. Como o próprio nome diz, ele trabalha tanto com a história da filosofia, mas ele divide isso por temas, né? Como, por exemplo, o tema da origem da filosofia, da lógica, da ontologia e do conhecimento, da ética, da política, da estética e da filosofia da ciência. Os autores são organizadores, né? Na verdade, Alexandre Marques Cabral, que é um autor que eu usei bastante na minha pesquisa de dissertação sobre Nietzsche, a Juliana Lira Sampaio, Renato Nunes Bittencourt, Thiago Mota da Silva Barros. Um outro livro que também foi muito importante no início dos meus estudos filosóficos foi o livro do Batista Mondin, publicado pela editora Paulus. Hoje, se eu não me engano, há uma outra capa, mas a edição que eu tenho aqui é este, né? Introdução à Filosofia, Problemas, Sistemas, Autores e Obras. Então, como o próprio nome diz aqui, ele vai trabalhar, né, com os problemas fundamentais da filosofia, tais como esses que a gente mencionou, né? O problema lógico, o problema gnoseológico, o problema do conhecimento,
problema linguístico, entre outros. E também vai trabalhar sinteticamente sistemas de pensamentos, autores e as suas obras. Agora, tem um livro aqui que é muito especial, que é o livro Grande História Visual da Filosofia, que também adquiri recentemente, que é do Masato Tanaka e Tetsuya Saito. E a grande surpresa desse livro é isso daqui, olha. Olha esse caso aqui do Michel de Montaigne, né? Deste filósofo. É um livro com ilustrações e tem aqui uma espécie de mapas, né, conceituais por meio dessas ilustrações que sintetizam bem cada uma das ideias. Então é um livro que você pode ter desde sempre e que acompanha esses outros textos, esses outros livros que eu recomendei aqui para vocês. Bem, esse é um vídeo curto para um assunto que é muito vasto, muito longo, né? Em cursos de graduação, há uma matéria, uma disciplina chamada Introdução à Filosofia, né, que vai se ocupar durante um semestre ou dois, muitas vezes, né, para explicar o que é a filosofia. Afinal, a filosofia pensa, né, sobre a sua própria prática, né, sobre a sua própria prática filosófica, muitas vezes ela mesma se perguntando o que é a filosofia. E fazer essa pergunta já fazer filosofia, já é estudar filosofia. Bem, pretendemos ter outros vídeos sobre o tema da filosofia, assim como já tem alguns vídeos sobre ciências da religião, que estão aí disponíveis no canal, para os quais eu faço aí um convite a você que visualize esses vídeos e nos acompanhe aqui no canal para os próximos vídeos que pretendemos realizar. Forte abraço a você e seja bem-vindo aí ao canal se foi a sua primeira vez aqui conosco. Até uma próxima.